Boa tarde. Antes de mais nada, a gente gostaria de agradecer a presença de vocês no nosso segundo webinar de imersão do Desafio Iniciativa PPGs. A gente vai começar de falar uma contextualização sobre a iniciativa em si, e aí a gente vai ter bastante tempo para vocês tirarem dúvidas e para a gente mergulhar um pouquinho mais nas questões mais técnicas relacionadas ao desafio. Bom, então começando, o objetivo desse webinar é aprofundar o entendimento sobre o problema, sobre esse desafio que a gente está trazendo para vocês e esclarecer dúvidas também sobre o que a gente espera da solução. Bom, qualquer pergunta que vocês tiverem durante a apresentação que a gente fizer, vocês podem ficar à vontade para colocar aqui no chat ao lado, aqui do lado direito, vocês podem registrar as perguntas de vocês, que a gente vai ter a chance de conversar um pouquinho melhor e tirar todas essas dúvidas. Bom, por quê, né? Qual que é o contexto desse desafio? Por que a CAPES e a RNP estão lançando esse desafio Iniciativa PPGs? Bom, tudo começou em 2017, quando a CAPES e a RNP se uniram e lançaram a Iniciativa de Disseminação de Serviços e Soluções para a Ciência nos programas de pós-graduação. Só que, bom, é difícil falar esse nome inteiro toda vez, então a gente chamou de Iniciativa PPGs. Mas, basicamente, é uma iniciativa para criar serviços e soluções digitais para facilitar o dia a dia dos pesquisadores brasileiros. A gente sabe que fazer pesquisa é fácil, tem que matar quase um leão por dia, então a gente está aqui para ajudar, como a RNP e a CAPES podem ajudar e facilitar o dia a dia da pesquisa no Brasil por meio de soluções e serviços digitais. Bom, para isso a gente iniciou um projeto piloto com 6 PPGs, 6 pós-graduação do Brasil em 3 universidades diferentes. Então, tivemos representantes da UNB, da UFPE e da UFO. E a gente também selecionou programas de pós-graduação de áreas de conhecimento diferentes, até para a gente entender se as necessidades em termos de tecnologia dos programas de pós-graduação desses pesquisadores são parecidas, são diferentes, enfim, entender um pouquinho melhor esse universo, né, da pós-graduação no Brasil e como é fazer pesquisa no Brasil. Bom, e nessa iniciativa, justamente para a gente conseguir criar soluções que realmente atendessem às necessidades reais dos pesquisadores, coordenadores de curso de pós-graduação e todo mundo que está envolvido ali nesse contexto, a gente utilizou uma abordagem chamada Design Thinking, em que a gente coloca o nosso usuário final no centro da solução e tudo que a gente cria, a gente faz pensando no usuário final, utilizando muito a empatia, a colaboração também, né, a cocriação e a experimentação. Bom, a gente iniciou essa iniciativa com um primeiro momento de imersão, em que a gente foi até as universidades, conversar com os pesquisadores, com os professores, com os coordenadores, para entender um pouquinho melhor dessa realidade da pós-graduação no Brasil. Então, nós fizemos entrevistas, sessões generativas, justamente para entender como que se faz pesquisa no Brasil hoje, quais são as principais dificuldades, quais são as ferramentas que ajudam o pesquisador hoje, o que que falta, o que que a gente poderia ajudar. Então, a gente fez esse momento inicial de entender melhor esse nosso desafio, e aí, logo em seguida, a gente passou por um momento de ideação, em que a gente convidou alunos, professores, coordenadores, RNP e CAPES, para em uma semana, né, de cocriação, em um design sprint, a gente pensar em soluções, e aí foi botar a mão na massa mesmo, a gente botou a mão na massa, criou serviços digitais para facilitar o dia a dia do pesquisador. E nada melhor do que fazer isso junto com os próprios pesquisadores, né, com quem vai usar essas soluções. Então, essas soluções foram co-criadas utilizando o Design Sprint. E aí, a gente não co-criou e já saiu desenvolvendo, né? Não, a gente primeiro criou MVPs, então a gente prototipou, né? Então, por meio de MVPs, a gente criou algumas telas, enfim, para validar as ideias, né, que surgiram durante o Design Sprint. E aí, antes da gente desenvolver, a gente voltou a campo, então a gente voltou para universidade, as universidades para testar esses MVPs, esses mínimos produtos viáveis com os alunos, com os coordenadores, enfim, com os usuários, né, com os nossos usuários finais.
E aí a gente coletou muita informação interessante, a gente coletou vários feedbacks e a gente usou esses dados para aprender e para melhorar os protótipos que a gente tinha desenvolvido. E aí, com isso, a gente vai apresentar bem rapidinho para vocês quais foram os resultados dessa iniciativa, quais serviços digitais para ajudar o dia a dia do pesquisador foram criados juntamente com a comunidade a partir dessa iniciativa. Bom, o primeiro é o Solidariedade, que é uma plataforma colaborativa para troca de recursos de pesquisa. Então, tanto para você doar recursos de pesquisa, e isso a gente fala desde reagentes de laboratório até hardware, livros, enfim, tudo que for ligado à pesquisa. E também você pode doar, você pode pedir emprestado, você pode, enfim, solicitar, né, algum recurso. Então, a ideia é fazer com que a pesquisa não pare, né, por falta de recursos, que a gente sabe que é um problema também que o Brasil vem enfrentando. Então, a ideia é criar essa plataforma colaborativa para que os pesquisadores possam trocar entre si os recursos. É interessante falar que essa solução foi desenvolvida em parceria com a Unicamp. Então, foi um desenvolvimento conjunto da RNP com a Unicamp e foi uma experiência bem interessante para a gente. Um outro serviço, né, que foi o resultado de todo esse processo de entender as necessidades do nosso usuário e de criar junto com eles, foi o encontro remoto, que é uma nova funcionalidade do nosso serviço de conferência web, que é esse que a gente está utilizando hoje, voltado para o agendamento e realização de bancas remotas. Um dos grandes problemas que a gente coletou, né, que a gente percebeu durante as visitas que a gente fez às universidades, foi a dificuldade de você trazer convidados para as bancas, né, de mestrado, de doutorado. Normalmente é caro, a universidade não consegue trazer, e quando você tenta utilizar alguma solução remota, né, como Skype, Hangouts, a qualidade não é boa, a chance de dar ruim é grande. Então, a gente criou essa nova funcionalidade, pensando em facilitar o agendamento e a realização dessas bancas, contando com qualidade de áudio, vídeo, possibilidade de gravação também da sessão. E além disso, essa solução é tanto o software que a gente desenvolveu, mas ela também é uma solução física. A gente implantou salas de vídeo colaboração nesses 6 PPGs, com equipamentos de áudio e vídeo de alta qualidade, para que os pesquisadores tenham mais confiança e segurança em fazer bancas utilizando esses recursos de vídeo colaboração. A gente também tem o Nas Nuvens, que é o nosso conceito de nuvem da RNP, que a ideia é ter uma plataforma em nuvem da RNP em que a gente consiga agregar todos esses serviços que a gente falou e outros também dentro de uma única plataforma em nuvem. E esse portal de serviços da RNP também vai ser o ambiente de gestão dos serviços pela área de TI das universidades. E a ideia é que também nas nuvens é oferecer, além dos serviços da RNP, serviços de parceiro, como Microsoft, Google, e também softwares como MATLAB, R, softwares que a gente sabe que às vezes é caro para o pesquisador comprar, então a ideia é oferecer esses softwares de forma gratuita por meio do Nas Nuvens. E por fim, a gente tem o Sucupira Painéis, que é um dashboard com informações em tempo real sobre a pós-graduação no Brasil. Então, a ideia é utilizar os dados da plataforma Sucupira e apresentar esses dados de uma forma visual, com dashboards, em que você consegue comparar as produções intelectuais dos PPGs, entender quais são os termos mais pesquisados por aquele programa de pós-graduação, quem são os pesquisadores, enfim, realmente um diagnóstico, né, uma visualização bem gráfica dos dados e de como está a pós-graduação no Brasil hoje. E assim como no caso do Solidariedade, que a gente desenvolveu com a Unicamp, o Sucupira Painéis foi desenvolvido por uma startup, a Ideorum, lá de Pelotas. Eles que desenvolveram essa solução em parceria com a RNP. Bom, se alguém tiver interesse, a gente vai colocar o link aqui também, aqui do lado no chat, para vocês acessarem. Essa apresentação também está disponível para vocês. Vocês podem acessar o site da iniciativa. Lá vocês vão ver todas essas fases com muito mais detalhe, né? Quais as metodologias que a gente usou, como foi cada processo. Tem uma parte bem legal também de depoimentos de pessoas que participaram, né, da iniciativa e que podem dar um depoimento de como foi essa experiência. Bom, essa é a iniciativa PPGs, por isso que o nome do nosso desafio é Iniciativa PPGs, porque ele parte dessa primeira iniciativa da RNP e da CAPES
de estar mais próximo do nosso usuário final, de criar junto, né, de criar essa cultura de inovação aberta, de criar com o usuário final e de entender melhor como a gente pode investir e otimizar os recursos públicos em prol da educação. Então, seguindo essa pegada de inovação aberta, a gente percebeu que os dois casos em que a gente fez um desenvolvimento conjunto de soluções, no caso da Unicamp e da Ideorum, com a startup, deu muito certo. Foi muito melhor do que a gente desenvolveu internamente, a gente ganhou tempo, a gente ganhou agilidade e, enfim, todo mundo saiu ganhando, né? Então, a gente gostou muito desse modelo de criar junto com a comunidade. E aí, para isso, a gente lança, então, né, a gente lançou no começo de maio, no início de maio, se eu não me engano, o desafio PPGs. Desafio Iniciativa PPGs. Então, o que é esse desafio, né? Bom, então, como eu disse para vocês, ele vem dessa nova abordagem da RNP e da CAPES de criar com os nossos usuários finais. Então, a gente busca, né, muito esses valores de criar com a comunidade, de otimizar os recursos que a gente tem, de dar um retorno também para a comunidade, porque a gente sabe que muitas vezes esses problemas que a gente vê, né, no dia a dia dos programas de pós-graduação, muitos PPGs já têm soluções até mesmo caseiras para muitos desses problemas. Então, a gente quer identificar na comunidade como a própria comunidade pode resolver os problemas que os programas de pós-graduação têm. Além disso, a gente quer também assegurar uma maior qualidade dos dados dos programas de pós-graduação e também, consequentemente, a confiabilidade das informações. E, claro, a gente quer facilitar a vida dos coordenadores de pós-graduação e de todos os envolvidos, né, na pós-graduação, principalmente quem tem mais ligação com a plataforma Sucupira, para que não seja sempre aquela, enfim, que demore muito tempo, né, que você tenha que preencher as mesmas informações em várias plataformas diferentes. Bom, então a gente chega no desafio Iniciativa PPGs. O nosso objetivo geral é utilizar a tecnologia da informação para melhorar a qualidade dos dados na pós-graduação no Brasil. Então, e aí a gente lançou um primeiro desafio específico sobre ISBN. Então, nesse desafio específico que a gente está falando com vocês sobre ele hoje aqui, o objetivo é premiar soluções que permitam a importação dos dados associados ao ISBN para a plataforma Sucupira. Bom, e aí agora eu vou convidar o Daniel, que trabalha lá na CAPES, com a plataforma Sucupira, para explicar um pouquinho melhor, né, de qual que é o problema que a gente tem hoje em relação à importação de dados do ISBN e falar um pouquinho mais em termos técnicos, o que a gente espera dessas soluções desenvolvidas por vocês. Daniel, está com você. Muito bem, boa tarde, pessoal. Escutando bem aí, Carol? Sim, tá ótimo. Tá ótimo, né? Então vamos lá. Eu estou analisando a conclusão. Só um momentinho. As exclusões. Muito bem. Pessoal, boa tarde. Eu sou o gerente de projeto do Sucupira e a Carol me convidou para ajudar um pouco o entendimento do que é o desafio, né? Uma coisa importante para a gente entender é o seguinte, né? Voltando um pouco, antes do que é para fazer e vamos entender o porquê que eu estou fazendo, né? A ideia desse desafio é o seguinte, na verdade não o Sucupira, mas a CAPES, ela tem um conjunto de dados. E esses conjuntos de dados, que são manipulados constantemente pelos programas, eles precisam em alguns momentos ser enriquecidos. E, em específico, a questão do ISBN é um dado que ele precisa ser melhorado. Não só o ISBN, mas todos os metadados que circundam ele. Então, o que acontece? A ideia do desafio é, a partir de um ISBN, que eu consiga carregar o máximo possível de metadados, traga esses metadados e aqui da CAPES eu consiga trabalhar com eles. Esses dados não existem? Existem, mas a gente precisa enriquecer eles, a gente precisa melhorar eles e o desafio vem para isso, para que ele venha, para que seja capaz de melhorar os dados que já existem hoje. Como são dados, muitas vezes são subjetivos, são preenchidos manualmente, vem com erro, vem com duplicação, vem truncado, e a ideia é a gente melhorar justamente essa informação, tá?
Uma coisa também importante é o seguinte, vocês estão vendo aí que tem o slide com plataforma Sucupira, já dá aquela sensação de que, tá, vou resolver um problema por Sucupira. Não vou resolver um problema por Sucupira. A ideia é que eu vou resolver um problema para a CAPES. O desafio em tratar ISBN de forma que eu recupere metadados e eu manipule esses metadados aqui é para a CAPES. Tá? O Sucupira vai usar? Possivelmente, pode usar. Mas aqui na CAPES também tem outros sistemas e eles também podem utilizar, não tem problema nenhum. Tá? Então, isso já tira aquela sensação de eu vou resolver um problema específico só para a Sucupira. Não, eu vou resolver um problema para a CAPES. A CAPES ela tem uma necessidade, melhorar os dados referentes a metadados para o que envolve o ISBN. Ok. Eu vou compartilhar a tela aqui, só para tentar explicar melhor para vocês uma coisinha. Ok, então assim, fica entendido o que é o desafio. Eu preciso recuperar o máximo possível, tá? É importante ver isso, o máximo possível. Porque vai ter dados que não, ou a base que vocês vão utilizar não tem, ou a API não fornece. Então, paciência, mas é trazer o máximo do que for possível para enriquecer esses dados relacionados ao ISBN. Vocês estão vendo aqui a tela do Sucupira, tá? O que acontece? Eu vou só exemplificar o que seriam esses dados. Eu vou usar o Sucupira, que como eu trabalho nessa plataforma, fica mais fácil para mim. Mas lembrando, não fiquem presos a uma solução que vai usar só para o Sucupira, tá? Essa tela é a tela do portal público, então eu não preciso me preocupar com acesso restrito. Para eu poder ver as informações, eu teria que ter acesso. Não, de forma alguma. Nós vamos usar o próprio portal público. No portal público, vocês vão ter essa opção aqui, ó, coleta CAPES, tá? Que vai abrir uma modal. Essa modal ela tem alguns links de consulta do lado esquerdo aqui. Eu vou direto no link, aqui em produções. Carol, antes de eu continuar, só para confirmar, você está vendo a tela? E pessoal, vocês estão conseguindo ver a tela? Tem alguém que não está conseguindo ver a tela além do Lucas? Vou voltar lá. Lucas, Eu até Lucas aqui para ver como. você usar o TP, porque na realidade tem um conceito de chat, você colocar um e-mail indicativo. Tá, o Alan está confirmando que vê, o Tenório acho que está vendo. É só o Lucas que não consegue ver? Deixa eu desativar a câmera então para ver se ajuda. Pode fazer tudo, mande aí. Eu interrompi aqui, vou compartilhar de novo. Concordo, mas eu acho que é arriscado parte dela, viu? Tranquilo agora, todos aí? É melhor que o Inter, viu? Ok, então vamos lá. Vou voltar aqui para o início. Então, eu estava falando que a gente, acessando o portal público do Sucupira, a gente iria aqui no Coleta CAPES,
que quando ele abre essa modal, do lado esquerdo eu tenho algumas consultas de dados do programa e eu vou direto aqui em produções intelectuais. Esse exemplo que eu vou mostrar serve para depois vocês, à vontade, vir aqui no portal público, fazer a consulta e verificar qualquer outras coisas que vocês queiram, tá? Vou mudar aqui o ano para 2018. Vou escolher um IES qualquer, não tem nenhum dado associado específico, não. Estou escolhendo aqui uma qualquer, UNB, administração. E como eu quero dados de ISBN, eu vou direto no subtipo. Eu vou logo escolher aqui tipo livro. Deixa eu ver se esse programa vai ter alguma informação. Pronto, trouxe alguns livros aqui. Então vamos ver esse aqui, condições de trabalho. Ótimo. Quando ele abre essa janelinha, à parte, aqui a gente vai ter alguns dados da produção, do programa, autores, nesse caso só tem um autor, mas isso aqui não me importa. Pelo menos agora isso aqui não me importa. Vou direto ao ponto. Nessa seção aqui, eu tenho os dados referentes aos metadados de livro, ou aqueles metadados que estariam circundados em relação ao ISBN. Novamente, para o caso do Sucupira, vejam só, para o caso do Sucupira, quando o programa cadastra uma produção do tipo livro, é necessário que ele informe esses dados aqui, o título, o próprio ISBN, o ano da primeira edição, número de páginas, tiragem, e vai seguindo vários campos. Financiamento, premiação, dentre os quais vejam que tem uns que o próprio programa nem preencheu, ou porque não tem informação, ou porque não sabe, ou qualquer outro motivo. Bem, para o contexto do Sucupira. Isso também serve para a gente entender o seguinte: eu não tenho... Eu estou usando uma base, eu estou consultando por uma certa API, e nessa API não me traz o conselho editorial. Então, por causa disso, eu não vou fazer. Não. Veja, é aquela coisa que eu comentei. É o máximo possível, certo? Até porque vocês podem conseguir outras informações que aqui não tem. E isso pode ajudar futuramente os Sucupira ou qualquer outro sistema aqui da CAPES. Então, não se prendam ao que está aqui, certo? O importante é trazer o que puder trazer relacionado aos metadados do ISBN. Mas fica esse exemplo aqui porque vai ajudar a todos como referencial. Eu sei onde ir lá só para pegar uma referência do que seriam os dados para o ISBN. Ok? Então, deixa eu voltar aqui. Muito bem. Com isso, a gente explica o que é o desafio, né? Para que eu estou fazendo esse desafio, o que é que eu tenho que fazer, que é a recuperação desses dados. Agora, os detalhes de qual é o retorno, o que espera de resultado e tudo tem no edital. Né? Mas só uma coisa em relação a isso, o que se espera é que a solução seja portável, né? Com certeza. Porque ou o Sucupira ou qualquer outro sistema pode vir a ler esses dados e trabalhar em cima deles. Então, para ser portável, é interessante que essa solução ou ela consiga exportar em XML ou ela venha a exportar em JSON, o que facilita. Tá? Então, beleza. Entendi qual é o problema, eu entendi o que é essa coisa do desafio e o que são esses metadados. Eu mostrei um exemplo, certo? Então, é um exemplo público, não precisa ter acesso a Sucupira para poder ter esse referencial de exemplo. E aproveitando, nós tivemos um primeiro webinar e nesse primeiro webinar teve algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. Que podem ser as perguntas também dos que estão aqui, né? Também as dúvidas dos que estão aqui. Aí depois a gente vai abrir para outras perguntas. Vamos lá. Uma das perguntas que tinha sido feita no primeiro webinar é: a solução proposta será independente da plataforma Sucupira ou será acoplada à plataforma? Então, tranquilo, a gente já entendeu que é totalmente desacoplada. É para resolver um problema para a CAPES, não é para resolver um problema para o Sucupira. Então, isso aí já está bem entendido.
Uma outra pergunta foi: as bases de dados gratuitas de ISBN têm muitas falhas, principalmente das obras mais recentes. A RNP ou a CAPES disponibiliza alguma base ISBN mais confiável? O que acontece é que a gente não vai indicar bases ou APIs, não vai ter nenhuma indicação nem por parte da RNP nem da CAPES. Isso vai ficar livre para a equipe que for desenvolver a solução propor a base ou a API que quiser. Nós não vamos opinar nem citar nenhuma. Pode usar paga, pode usar gratuita, usa o que conseguir. O terceiro seria a partir dos dados de um artigo ou livro do ISBN, fazer o que com esses dados, né? Eu acho que a pergunta seria: uma vez que carregou essas informações, o que eu vou fazer com esses dados? É aquilo que eu disse. A preocupação é puxar de uma base, deixar essa informação de forma portável e não se preocupar com o que a gente vai fazer. Eu ainda vou ter que pegar essa informação e vou ter que copiar para o Sucupira, por exemplo, eu vou ter que copiar para algum sistema da CAPES. Não. Essa segunda parte é conosco. O que a gente precisa é ter um local, ter uma opção de saber que ali eu tenho as informações ricas em informações plausíveis de metadados referentes a ISBN. E aqui é que a gente vai acessar esses dados e vai manipular eles. A próxima foi: no site fala sobre a plataforma Sucupira, logins de teste seriam disponibilizados? Não precisa, né? A gente viu que não precisa de login de teste, porque não está associado à plataforma. No material de apoio, uma próxima pergunta: no material de apoio, há algumas API pagas. O uso de tal serviço seria permitido na integração com o software que será desenvolvido? Então, a equipe ela tem total liberdade para escolher qual a API que ela vai usar. A gente não vai fazer nenhum apontamento em relação a isso. E uma última pergunta os projetos se tornarão open source ao final do desafio? A minha resposta agora é: não tenho certeza. O que acontece é que vai depender muito da qualidade dos resultados que a gente vai ter, depende dos prosseguimentos, né, à frente. Então, possa ser que venha ficar open source, possa ser que não. Isso é mais uma decisão CAPES e RNP mais para frente. Mas o importante é enriquecer os dados que a gente precisa. Isso é que é importante para resolver. Então, Carol, eu fechei minha parte. Você vai abrir para o pessoal fazer alguma pergunta agora? Muito obrigada. Sim, a gente tem um tempinho para a gente poder responder as perguntas de vocês. Então, quem quiser abrir o microfone, né, e falar, ou também pode mandar aqui pelo chat que a gente vai responder as perguntas agora. Vamos lá, a gente já tem uma primeira pergunta do Samuel. Então, basicamente, é construir uma API que retorne os dados do ISBN para ser consultado por qualquer ferramenta da CAPES? É isso mesmo, Samuel. Uma API, ou uma vez perguntaram se podia ser uma aplicação. Pode ser uma aplicação, uma arquitetura, uma API, uma biblioteca, qualquer coisa que eu vou tomar, por exemplo, o Sucupira. Que o Sucupira seja capaz de ir lá, recuperar essas informações e trazer para o contexto dele. Tá? Isso é importante falar, Samuel, que a gente colocou, né, o desafio para a plataforma Sucupira, porque, claro, vai atender essa necessidade que a CAPES tem. Mas não, a ideia é que a solução que vocês desenvolvam não seja uma solução específica para o Sucupira, né, mas sim uma solução, assim como o Daniel reforçou bem, uma solução ampla que resolva esse problema, que é um problema do Sucupira, mas também que é um problema de outras bases de dados, sabe? Então, a gente espera de vocês uma solução específica, mas uma solução genérica que funcione para o. Uma boa palavra para isso seria usar Midway, né? Que é aquele meio de campo. Você tem que ter a que nem eu, lá tem a mesma Bom, a gente vai os orientadores foram alterados. para colocar as perguntas no chat. A gente vai seguir a apresentação para falar agora um pouquinho mais de aspectos mais processuais do desafio, né? Então, quem pode participar desse desafio?
Esse desafio é aberto para a comunidade. Você pode participar como pessoa física, então você sozinho, não precisa ser uma equipe, tudo bem? Então você sozinho pode submeter essa solução sem problemas, ou você pode sim montar equipes, ou também você pode ser uma empresa, né? Então a gente também abre a possibilidade para empresas, startups, enfim, a ideia é que qualquer pessoa que tiver uma boa ideia, e tiver uma ideia para solucionar esse problema, pode submeter a sua solução. Então o desafio é realmente bem aberto em relação à participação. As únicas restrições que a gente tem em relação à participação são funcionários da RNP, né? Então, realmente, funcionários da RNP e servidores da CAPES não podem participar do desafio, e também empresas ou pessoas físicas que já prestem serviço para a RNP ou para a CAPES. Então, que a ideia é a gente diversificar, a gente conhecer outras soluções que não já estão no hall de fornecedores usuais da RNP ou da CAPES. Então, são só essas indicações. Bom, a premiação, a gente vai premiar os 3 primeiros lugares. O primeiro lugar, 15 mil, o segundo lugar, 3 mil, e o terceiro lugar, 2 mil reais. Pode ser, necessariamente a gente vai dar os 3 prêmios, né, as três premiações? Não, pode ser que a gente, enfim, não encontre nenhuma solução que esteja de acordo com os critérios de avaliação que a gente definiu, que vocês também encontram no regulamento. Todos estão lá bem descritos, tudo que a gente precisa em termos de solução, tanto em termos técnicos, como também em termos da construção da solução. Isso está bem descrito no edital, no regulamento, vocês podem ler com calma. Então, pode ser que a gente premie um, pode ser que a gente premie 2 ou 3, ou pode ser que a gente não premie nenhum, ou só um. Isso vai depender realmente da qualidade das soluções que a gente receber e se elas vão atender realmente ao propósito do desafio, que é importar esses metadados para a plataforma Sucupira. O cronograma, né, como eu disse, a gente lançou o desafio no começo de maio. A gente tem até agosto, até o início de agosto, para que vocês possam submeter essas soluções. Então, a ideia é que vocês já submetam, sim, alguma coisa já pronta, né? Pelo menos um esboço, uma arquitetura dessa solução. E também a gente vai ter mais um último webinar para tirar dúvidas, enfim. A gente espera muito que vocês consigam desenvolver isso no tempo, mas também a gente vai, caso a gente perceba que não seja tempo suficiente até agosto para desenvolver essa solução, a gente tem a possibilidade também de prorrogar um pouco as inscrições. A ideia é que a gente tenha um período de avaliação, a gente vai divulgar um resultado parcial do desafio e vai abrir também para recursos, e aí só depois que a gente vai lançar, a gente vai divulgar o resultado final do desafio. Mas, de qualquer forma, também o cronograma vocês vão encontrar tanto no site do desafio, que o Lucas até já colocou aqui, como no próprio regulamento, vocês vão ter todo esse cronograma completo. Bom, o site está aqui também, está aqui do lado. Vocês podem se inscrever pelo site, toda a inscrição é feita pelo site. O regulamento, né? Algumas pessoas mandaram alguns e-mails perguntando, poxa, eu não achei o regulamento no site. O regulamento está lá, tem uma seção, e quando você clica lá em cima em regulamento, ele te passa algumas disposições gerais, algumas informações principais, mas tem esse botãozinho aqui de regulamento, em que você consegue ler todo o regulamento, e aí tem todas as informações que a gente pede de vocês, os documentos que precisam ser enviados no momento da inscrição, o que a gente espera em termos técnicos da solução. Então, tudo isso vocês conseguem encontrar no regulamento, todas as informações estão bem explicadas. Se, por acaso, vocês ficarem com alguma dúvida também, e, enfim, durante esse período entre os webinars e quiserem tirar alguma dúvida com a gente, o Olavo vai colocar aqui do lado também o e-mail. A gente tem o e-mail, desafioppgs@rnp.br. Vocês podem mandar as dúvidas para vocês, que a gente também vai responder. Isso, tá aqui o e-mail. O material de apoio. Então, no site vocês também encontram material de apoio, algumas bases de SBN, tanto gratuitas quanto pagas. E também aqui o link para vocês acessarem a plataforma Sucupira. Reforço o que o Daniel falou, vocês não precisam de login
e senha para acessar a Sucupira, vocês conseguem ver essas informações de metadado do ISBN no portal público, assim como o Daniel demonstrou hoje, reforçando mais uma vez que a gente não espera uma solução específica para o Sucupira, mas sim uma solução genérica que resolva um problema específico do Sucupira. Bom, é isso, gente. Vocês têm mais alguma pergunta sobre o desafio? A gente queria ouvir um pouquinho mais de vocês também, se alguém, enfim, quiser falar um pouquinho sobre, enfim, como está sendo, como teve contato com o desafio, enfim, se ficou mais alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de alguma coisa que a gente poderia fazer para ajudar vocês no desenvolvimento dessa solução, se tem outras informações que a gente precisa disponibilizar que a gente ainda não disponibilizou. A gente queria ouvir um pouquinho de vocês. Beleza. Lembrando que leem com calma o edital, lá tem todas as informações que vocês precisam saber em relação ao desafio. Que bom, Lucas, que ficou claro. O objetivo desse webinar é realmente fazer com que fique mais claro o desafio de vocês, para vocês, né? E eu só não consegui visualizar o acesso ao Sucupira. Bom, o acesso Sucupira, de novo, ele não precisa um acesso restrito. Você pode acessar o site normal, a base, né, a plataforma Sucupira, sem problema. Vou pedir para o Olavo colocar aqui também. Mas, de novo, no material de apoio, lá no site do desafio, vocês também encontram acesso ao Sucupira. Aí, ó, consulta pública do Sucupira já está aqui, é só entrar para dar uma olhada nos metadados. A gente também vai disponibilizar, pessoal, esse vídeo do webinar, a gente está gravando o webinar, a gente vai disponibilizar o vídeo também para vocês, caso vocês queiram dar mais uma olhadinha em como foi o passo a passo do Daniel para entrar na plataforma, mas é bem simples, é bem intuitivo. Eu acho que isso é uma questão de analisar um pouquinho melhor o edital, dar uma olhadinha no Sucupira, e a gente quer muito que essa seja só a primeira iniciativa de várias que a gente vai fazer realmente com a comunidade. Essa aproximação com vocês é muito importante para a gente. Então, a gente conta com o apoio de vocês, para vocês se inscreverem e participarem, para que a gente consiga alavancar cada vez mais ações como essa. Então, é isso. Bom, é isso, pessoal. A gente fica aqui mais 2 minutinhos, só para caso alguém tenha mais alguma dúvida. A gente agradece muito a participação de vocês. A gente, bom, para quem for de Brasília, não sei se tem alguém que é de Brasília aqui também, mas a gente vai estar participando da Campus Party de Brasília na semana que vem. E a gente vai ter várias ações relacionadas ao desafio. Então, quem estiver por aqui e participar da Campus Party, vocês vão poder participar com a gente de várias ações ligadas ao desafio, enfim, vai ter muita coisa legal. Mas, de qualquer forma, os nossos canais estão abertos para tirar dúvidas, e-mail, o site, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. A gente está aqui para ajudar vocês, para que a gente possa chegar no final do desafio e ter várias soluções ótimas vindas de vocês que solucionem esse nosso problema. É isso, então. Muito obrigada, pessoal. Boa tarde para vocês. Muito obrigada mesmo pela participação. A gente agradece e ficamos por aqui. Tchauzinho.